coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, paz do Senhor Jesus. Bora? Bora que bora? Senhor Jesus, eu peço a Tua presença, Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando a entender a Sua palavra, Pai. Eu quero dizer nesta manhã que eu te amo, que eu te adoro, que eu desejo do fundo do meu coração, de todo o meu ser, ter a minha vida transformada nas Tuas mãos. E eu creio que através da Tua palavra isso pode acontecer. Amém. No capítulo anterior, nós começamos o livro de Crônicas. Então, nós vimos a introdução sobre o rei Salomão, a construção do templo. Em Atos dos Apóstolos, nós vimos que Paulo voltou para Jerusalém e acabou sendo preso. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 4 ao capítulo 6. Aqui nós vamos falar sobre as questões do templo ainda. Os utensílios do templo. Salomão fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez o tanque um enorme recipiente redondo de metal fundido de 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Sua circunferência era de 13,5 metros. Abaixo da borda ao redor, haviam 2 faixas paralelas com figuras de touros, cada um de 5 centímetros, fundido numa só peça com o tanque. O tanque estava assentado sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para leste. Todos os touros tinham o rosto para fora e sustentavam o tanque sobre a sua parte traseira. O tanque tinha 4 dedos de espessura e a borda era como de um cálice. Tinha capacidade de 70.000 litros. 70.000 litros. Fez 10 pias, 5 de cada lado, 5 do lado esquerdo, 5 do lado direito. Eram utilizados para lavar tudo que era usado nas ofertas queimadas. Os sacerdotes se lavavam no tanque. Fez 10 candelabros de acordo com o modelo prescrito. Pôs 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Fez 10 mesas e pôs 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Também fez 100 tigelas de ouro. Construiu um pátio especialmente para os sacerdotes e o pátio principal com suas portas. As portas foram revestidas de bronze. Pôs o tanque ao lado direito do templo do canto sudeste. Fez também baldes, pás e bacias. Assim Hurão completou o trabalho para o qual tinha sido contratado pelo rei Salomão. 2 colunas, 2 capitéis em forma de taça em cima das colunas, 2 correntes para enfeitar os capitéis, 400 romãs para as correntes dos capitéis, 2 fileiras de romã para cada conjunto de correntes, 10 suportes com as pias, um tanque e os 12 touros que ficavam embaixo dele. Diversas bacias, garfos, pás e tigelas. Todos esses utensílios que Hurã-Abi fez para o rei Salomão e para o templo de Deus eram de bronze polido. O rei mandou fudi-los em moldes de barro na planície do Jordão, entre Sucote e Zederá. Esses utensílios nunca foram pesados. Era muito bronze. Ninguém soube quanto bronze foi utilizado. Salomão também mandou fazer os móveis e demais utensílios para o templo de Deus. O altar de ouro. As mesas sobre as quais ficava o pão da presença, os candelabros de ouro puro com as lâmpadas que eram acesas diante do santuário interior, o lugar santíssimo. As flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias, as tigelas e os incensários de ouro, as portas de ouro do templo, as portas do lugar santíssimo e as portas do santuário principal. Assim completou-se a obra do rei Salomão. Fez para o templo do Senhor. Depois disso, ele trouxe as ofertas sagradas de seu pai Davi,
a prata, o ouro e os utensílios, e guardou tudo lá no tesouro do templo de Deus. A arca é levada para o templo. Para terminar, Salomão reuniu todos os líderes de Jerusalém, todos os líderes das tribos do Senhor de Sião para o templo. Todos os homens de Israel compareceram perante o rei por ocasião da festa do 7º mês, a festa das cabanas. Quando todos os líderes de Israel estavam prontos, os levitas levaram a arca. Ela foi carregada com a tenda do encontro e todos os objetos consagrados para o serviço. Os sacerdotes, todos os levitas, foram responsáveis pelo transporte. O rei Salomão e toda a congregação de Israel estava diante da arca, louvando e sacrificando muitas ovelhas e bois. Eram tantos que não dava conta de contar. Os sacerdotes levavam a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interior, o lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. As asas abertas dos querubins foram uma cobertura sobre a arca e as suas varas. As varas eram tão compridas que as pontas ficavam para fora da entrada do santuário interior, mas não eram vistas de longe. Estão lá até hoje, dentro da arca. Estavam apenas 2 tábuas que Moisés tinha guardado quando estavam no Horebe, onde Deus fez aliança com Israel e depois de tirá-los do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos os sacerdotes que estavam ali foram consagrados, sem distinção de cargo ou de função. Todos os levitas, que eram músicos, estavam ali com vestimentas litúrgicas. Asaf, Emã, Jedutum e seus filhos e parentes. O coral e a orquestra se reuniram no lado leste do altar com 120 sacerdotes que tocavam trombetas. O coral e as trombetas se uniram em louvor e ação de graças ao Senhor. A orquestra e o coral cantavam e tocavam a Deus em perfeita harmonia. Sim, Deus é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não puderam terminar o seu serviço por causa da nuvem. A glória do Senhor encheu o templo de Deus. Oração de dedicação do templo. Salomão orou assim: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, mas construiu um templo majestoso, um lugar para sua habitação perpétua. Em seguida, o rei voltou-se para o povo que estava reunido ali e o abençoou. Bendito seja Deus, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com meu pai Davi. Agora ele cumpriu o que havia prometido quando declarou: Desde que tirei meu povo de Israel do Egito, não havia separado nenhuma tribo entre todas as tribos de Israel para construir um templo que honra meu nome, nem escolhido uma pessoa para ser líder. Mas agora escolhi uma cidade, uma pessoa, Jerusalém, para honrar meu nome, e Davi para liderar o meu povo de Israel. Meu pai Davi queria muito construir um templo e honrar o nome do Senhor, o Deus de Israel, mas Deus não permitiu. É bom que você queira construir um templo em minha homenagem, mas não será você que fará. Seu filho, que dará continuidade à sua dinastia, construirá o templo para o meu nome. Agora a promessa se cumpriu. Deus fez o que disse que faria. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora governo Israel. Construí um templo que honra o Senhor, Deus de Israel, e preparei um lugar para a arca que guarda a aliança de Deus, a aliança que ele fez com o povo de Israel. Diante de toda a congregação de Israel, Salomão pôs-se diante do altar de Deus e estendeu a mão. Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,25 m de comprimento, de 1,35 m de altura. Ela estava no meio do pátio. Ele se ajoelhou diante de todo o povo, com as mãos estendidas para o céu, e orou: Ó Deus, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus ou na terra, pois guardas a aliança com os teus servos e amas incessantemente os que obedecem de coração. Cumpriste a promessa feita a meu pai. Fizeste exatamente conforme a tua promessa. Prova disso é o que está diante de nós hoje. Agora, Deus, Deus de Israel, cumpre também a promessa que fizeste ao meu pai Davi, quando disseste: Você terá sempre um descendente
sobre o trono de Israel para representar o meu governo. Desde seus descendentes sejam como você, obedientes na minha presença. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 22. Quando chegaram às escadas, antes de entrar, Paulo disse ao capitão: Posso falar uma coisa? Ele respondeu: Eu não sabia que você falava grego. Pensei que fosse egípcio, que pouco tempo iniciou uma rebelião aqui e se escondeu no deserto com 4.000 bandidos. Paulo respondeu: Não sou judeu, nascido em Tarso. Ainda sou cidadão daquela cidade influente e tenho um pedido simples. Permita que eu fale à multidão. Paulo conta sua história. Em pé na escada, Paulo virou-se e levantou os braços. A multidão silenciou quando ele começou a falar em hebraico. Meus prezados irmãos e pais, ouçam com atenção o que vou dizer antes de tirarem conclusões a meu respeito. Quando eles ouviram falar em hebraico, ficaram ainda mais quietos. Ninguém queria perder uma palavra. Ele prosseguiu: Sou um bom judeu, nascido em Tarso, na província da Sicília, mas educado aqui em Jerusalém sob o olhar exigente do rabino Gamaliel, instruído com rigor em nossas tradições religiosas. Além disso, sempre me dediquei sinceramente a Deus até o dia de hoje. Eu perseguia qualquer um que tivesse ligação com o caminho. Agia com violência, disposto a matar por causa de Deus. Persegui homens e mulheres e lancei muita gente na prisão. Se tem alguma dúvida, pergunte ao sacerdote principal ou qualquer membro do concílio. Eles me conhecem muito bem. Certa vez, fui até os irmãos de Damasco, munido de documentos oficiais que me autorizavam a caçar os seguidores de Jesus que viviam lá, prendê-los e trazê-los de volta a Jerusalém para serem sentenciados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, uma luz intensa brilhou no céu e eu caí no chão confuso. Então ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és o Senhor? Quem é, Senhor? Perguntei. Ele disse: Eu sou Jesus, o Nazareno a quem você está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a conversa. Então eu disse: Senhor, o que devo fazer? Ele disse: Levante-se e vá a Damasco. Ali será dito tudo o que você deve fazer. Entramos em Damasco, mas ainda não foi como eu tinha planejado. Estava cego e meus companheiros tiveram de me guiar pela mão. Encontrei-me com Ananias, homem de reputação excelente, observador das nossas leis, e a comunidade de Damasco pôde confirmar. Ele me deu o maior apoio e disse: Volte a ver. Olhei e logo eu estava olhando para ele. Estava enxergando outra vez. Ele disse: O Deus dos nossos antepassados escolheu você para ser parte do seu plano. Você acabou de ver o justo inocente e ouviu falar. Você será uma testemunha muito importante do que viu e ouviu. Levante-se, seja batizado e purificado dos seus pecados e conheça Deus pessoalmente. Salmos capítulo 88, 13 e 18. Ó Deus, continuo gritando por socorro em minhas orações, toda manhã de joelhos ao romper do dia. Porque, ó Deus, te fazes de surdo, porque te mantens afastado? Pois até quando consigo lembrar que sempre estive ferido? Recebi o pior do que podes dar. Tua ira inflamada queimou minha vida. Estou sangrando, cheio de hematomas. Todos me atacam ferozmente de todos os lados. Fui esmurrado até chegar à beira da morte. Tu me deixaste até sem amigos e vizinhos. Uma única amiga que restou foi a escuridão. Parei aqui Atos 22, 13. Encontrei-me com Ananias, homem de reputação excelente, observador das nossas leis. A comunidade judaica de Damasco pode confirmar. Ele deu o maior apoio e disse: Volte a ver. Olhei e logo estava olhando para ele. Eu estava enxergando outra vez. Ele disse: O Deus dos nossos antepassados escolheu você para fazer parte do seu plano. Você acabou de ver o justo inocente e ouviu falar. Você será uma testemunha muito importante do que viu e ouviu. Levante-se, seja batizado e purificado dos seus pecados e conheça Deus pessoalmente. Que nós possamos encontrar homens e mulheres excelentes em Cristo, que possa nos dar apoio e ajuda em nossas curas.
Que hoje Cristo manifeste em nós, através do Espírito Santo, o seu plano perfeito. Que sejamos voluntários para testemunhar o que Deus fez, faz e ainda fará em cada um de nós. Que possamos nos levantar das nossas mazelas, sermos revestidos de poder, purificados no sangue pelos nossos pecados, para conhecer a Deus pessoalmente. Em nome de Jesus. Amém.